Olá, queridos alunos, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem. E a saudade só aumentando. Mas logo vai passar e nós estaremos juntos de novo, dando aquele abraço, aquele beijo que tanto nos faz falta. Bom, queridos alunos, hoje dando continuidade ao nosso curso Despertar do Espírito, no capítulo número 7, nós vamos ver 2 itens. Primeiro é relacionamentos com cônjuges ou parceiros e o outro é relacionamento social. No primeiro item, foi usado o termo relacionamento pela Joana, porque hoje o termo casamento está um pouco em desuso. Ele é mais utilizado na esfera religiosa, porque na esfera civil, hoje, a união estável, que não é um casamento, ela tem a mesma segurança jurídica de um casamento realizado na comunhão parcial de bens. Então, por isso o termo relacionamentos com parceiros ou cônjuges. Bom, vamos lá. Eu achei esse tema muito oportuno para o momento. Por quê? Porque nós sabemos que nesse momento de pandemia, onde os casais têm estado maior tempo junto, onde eles estão tendo oportunidade de conviver com as qualidades, mas também com os defeitos do outro em maior intensidade, está havendo um aumento muito grande no número de separações e divórcios. A estatística nos mostra que nesse período de pandemia teve um aumento muito grande, o que é muito triste, né? Porque os parceiros não conseguiram, nesse momento, conviver de uma forma harmoniosa com o outro. E nós, espíritas esclarecidos que somos, nós temos a inabalável certeza de que, se fugirmos hoje do resgate, voltaremos amanhã na companhia daquele ou daquela de quem procuramos fugir hoje, de quem procuramos nos afastar. Não é isso? Porque nós sabemos que foi um compromisso, mas muitos não sabem disso. Às vezes, as pessoas me procuram no escritório, né? Porque, como vocês sabem, sou advogada, e me falam sobre a sua separação, o seu divórcio, e diz, como você vê isso diante da sua religião? É proibido separar? Eu digo, olha, não só a minha religião, mas todas as religiões ensinam a amar o próximo. E o parceiro ou o cônjuge é o mais próximo que existe. Já que você se separou, você não conseguiu levar adiante esse compromisso assumido na espiritualidade, a recomendação que nós damos é que você aprenda a amar o ex ou a ex como um irmão de verdade. Não é a conotação do amor marido-mulher, mas a conotação de irmão, que foi esse ensinamento de Jesus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Para que você possa, através desse amor, se desvincular desse compromisso assumido. Porque senão, vai voltar. Se você odiar, continuar odiando o ex, você vai voltar. Porque é o sentido da reencarnação. Aprender a amar aquele a quem nós ofendemos. Aquele a quem a gente não conseguiu amar. Imagino vocês que uma vez chegou uma senhorinha no meu escritório. Eu sou cheia de contar meus causos, né? Já comecei. E ela disse para mim, olha, Maristela, eu tenho 50 anos de casada, né? Senhorinha de 78 anos. E agora a gente viu que não consegue mais ficar junto, eu e meu esposo. E eu queria me separar. O que você me diz disso? Aí eu disse para ela, olha, falta tão pouco tempo. Não que a senhora vá desencarnar logo, mas perto dos outros relacionamentos, falta muito pouco tempo para a senhora cumprir essa missão.
E se a senhora interromper agora, com certeza vai voltar num relacionamento com o seu esposo para completar o que lhe falta desta prova. Tá brincando, Maristela, eu vou voltar? Vai. Consiga, né, ainda nesta encarnação, reparar todos os erros. Falta tão pouco. E aí ela diz assim, nossa, não vou me separar mesmo. Eu vou aguentar, pode ficar tranquila. E aí, depois de um tempo, às vezes as pessoas me procuram e falam, nossa, meu relacionamento mudou tanto, porque eu estou aprendendo a conviver com essa pessoa até o fim dos meus dias. E para isso, essa pessoa teve que modificar as suas atitudes. E quando ela modifica as suas atitudes, o outro corresponde a essas mudanças. E aí passa a ter um convívio melhor, mais harmonioso. A ponto dessa mesma pessoa, quando o marido estava para desencarnar, ficar desesperada mesmo, que ele ia partir, que já estava cumprido a missão do casal. Você vê que bonito? Isso é aprender a amar. Nunca é tarde. E a Joana, nessa lição, ela vai trazer para a gente algumas razões dos fracassos dos relacionamentos, mas também ela vai nos informar alguns princípios básicos, né? De como esse relacionamento pode dar certo. Vamos lá, então? Iniciando, eu resolvi trazer para vocês a lenda sobre as alianças. Segundo a lenda, esse acessório em formato circular, ou seja, que não tem fim, foi escolhido pelos egípcios para demonstrar um amor profundo e verdadeiro e que deveria durar toda a eternidade. E aí uma curiosidade, por que esse acessório ele é colocado no dedo anelar? Aí a lenda continua, ela diz que se a gente colocar a mão no formato dessa imagem que está na tela, vocês vão perceber que se nós mantivermos firmes os dedos médios sem desgrudarmos, a gente vai conseguir separar o dedo mindinho, a gente vai conseguir separar o dedo indicativo e a gente vai conseguir separar os polegares. A gente não vai conseguir, de forma nenhuma, tentem aí, separar os dedos anulares se a gente ficar com os dedos médios juntos. Ou seja, esse formato representa que o fato de a gente colocar a aliança nos dedos anulares é porque eles são inseparáveis. Que deveria ser o casamento inseparável e durar para toda a eternidade. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. De todos os problemas humanos mais presentes nos atendimentos psicoterapêuticos, o mais presente são as crises de relacionamentos conjugais ou de parceiros. Então, a gente verifica nas estatísticas atuais que 1/3 dos casamentos são desfeitos. Isso antes da pandemia. Com a pandemia e pós-pandemia, a expectativa é de que essa estatística aumente drasticamente, levando a 50%, 60% dos relacionamentos a serem desfeitos. Muito triste, não é? Embora uma separação é traumatizante, é triste, mas às vezes elas se fazem necessárias para que a gente evite um mal maior ao próprio espírito, o qual ele reencarnou para resgate de débitos. E essa separação vai evitar que ele acrescente ainda mais débitos a uma outra existência. Nós estamos cansados de ver, né? Muitas vezes
homicídios em razão de conflitos de relacionamentos, né? Suicídios, as pessoas não aguentam. Então, para que isso não se acrescente numa nova reencarnação, às vezes é necessário que se separe o casal nesta e eles retornam numa outra. Às vezes, essa separação também, elas se dão em razão dos parceiros já terem quitados os seus débitos. Então, passou um período junto, houve aí a quitação, o resgate dos seus débitos, cada um segue o seu rumo, um rumo diferente. Mas o importante é que não guardem um pelo outro rancor, ódio, e sim que continuem a dispensar por eles o amor de irmão que somos. Esse é o verdadeiro sentido do amor. Até porque às vezes esse relacionamento envolve terceiros, que são os filhos, com o qual também tem o casal um comprometimento espiritual. Então, é um requisito que esse casal tenha, embora separados de corpos, um bom relacionamento. Assim, queridos alunos, hoje na lição, a Joana nos traz enormes conhecimentos sobre todos os relacionamentos, levando em consideração toda e qualquer forma de amor, sem distinção, sem discriminação. Porque o que importa quando há um relacionamento entre duas pessoas é a prática do amor. A prática do amor, como nos ensinou nosso mestre amado Jesus. Amar o próximo, eis aí o maior dos mandamentos. E quem mais próximo do que aquele com quem escolhemos dividir a nossa cama? Que é mais próximo do que o nosso companheiro, do que a nossa companheira? É isso que nós vamos hoje aprender no primeiro item da lição da Joana. Vamos lá? Martins Peralva, no capítulo 18 do livro Estudando a Mediunidade, nos informa que existem 5 tipos de relacionamentos. E é isso que vamos ver a seguir, começando pelos mais sublimes. Primeiro, nós temos os relacionamentos transcendentais, que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações de missões elaboradas no plano espiritual, tanto que muito raro tais casamentos. Poucos exemplos nós temos, como é o caso de Allan Kardec e de sua esposa Amélia, que vieram nesta encarnação juntos com o propósito de realizar uma missão. Em segundo lugar, ele nos fala das uniões afins, que é o reencontro de corações amigos para consolidações de afetos. Ou seja, são espíritos que já passaram por uma encarnação, como tendo o relacionamento dos dois como provas e expiações. Superada esta reencarnação, esta tarefa que eles trouxeram para cumprir, eles retornam numa nova existência como almas gêmeas, que são aquelas almas que a gente vê muito, que parece que são perfeitos os relacionamentos, são almas que estão apenas consolidando afetos, e com certeza a partir desta encarnação, eles se tornarão não só uma família corporal, né, mas sim uma família espiritual. Esses dois espíritos passaram a fazer parte de uma família espiritual. Em terceiro lugar, nós vemos os relacionamentos acidentais,
que são os casamentos ou relacionamentos que não foram programados no mundo espiritual. Os espíritos utilizam do livre-arbítrio e fazem as escolhas no mundo corporal, sem uma obediência à programação do mundo espiritual. Isso é o livre-arbítrio, tá? Eles obedecem aí apenas uma afeição física, uma atração em outros termos, mas só corporal. Esses relacionamentos, eles não formam raízes de afetividade sincera. São relacionamentos que não se constatarão como um verdadeiro relacionamento afetivo. Em quarto lugar, nós temos as uniões sacrificiais, que é o reencontro de uma alma iluminada em socorro de uma outra alma inferior, com o objetivo de redimi-la, de ajudá-la. Isso nós vemos em várias obras espíritas, quando um espírito pede para reencarnar na mesma família, para ajudar um ente querido a evoluir espiritualmente. Nós temos um exemplo naquele livro, Exilado por Amor, quando a esposa do Ernesto, que já tinha evoluído espiritualmente a ponto de habitar o mundo de regeneração, ela pede para vir encarnar no mundo de provas e expiações para acompanhar o Ernesto na qualidade de irmã, para ajudá-lo a progredir espiritualmente. Então, essas uniões são sacrificiais, ou seja, sacrifício para um espírito a favor de outro. E por último, nós vemos os relacionamentos provacionais, que é o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. O Nosso Lar, no capítulo 20, ele diz que o maior número de casais são constituídos de verdadeiros forçados sobre algemas. Ou seja, a maioria dos casais são relacionamentos provacionais. Nós vimos lá no início as almas gêmeas, que são espíritos afins, né? Que não vêm aqui com resgate de provas do passado. E aqui a gente já vê bem ao contrário. Aqui não são almas gêmeas, aqui é a algema, aqui é para resgate, aqui é para ficar junto, para reparar aí um erro do passado, bem diferente, né? Ainda no livro Nosso Lar, no capítulo 38, diz que esses relacionamentos provacionais, eles representam simples conciliações para a solução de processos retificadores. Bom, que eles representam simples conciliações, tudo bem, mas tem hora que a gente complica um pouco, né? E faz dessa simplicidade uma complexidade tamanha, igual a foto. A Joana vai iniciar a lição com a seguinte frase: que os relacionamentos de qualquer natureza dependem sempre do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. A Joana nos diz que num relacionamento perfeito, uma alma não se funde à outra. Não extingue os valores individuais de cada uma. Há sim uma harmonização da conduta dos dois. Por quê? Porque num relacionamento responsável há uma união de duas pessoas em uma, como se fosse uma engrenagem, como mostra a foto. Uma pessoa completando a outra, sem retirar os valores individuais de cada uma. Só estão somando os seus valores. A identificação faz-se lentamente à medida que os parceiros vão se conhecendo, trabalhando essa harmonização das suas condutas. E manter a própria individualidade sem ruptura da personalidade do outro é atitude de segurança no convívio das duas pessoas que se amam. Uma
completando a outra e mantendo-se como ela é, pois a união dessas diferenças das duas pessoas é que vai fazer uma pessoa completa por inteiro. E ela complementa que devemos manter as nossas próprias raízes, sem as alterar, somente porque deseja agradar o outro, pois constitui uma ilusão. A pessoa se apaixonará por alguém que não é aquilo que representa ser. E uma hora a máscara cai, porque ninguém consegue sustentar uma vida dupla. E aí, a hora que a máscara cair, a pessoa vai enxergar a verdadeira pessoa com quem ela se relacionou. E vai se decepcionar, fazendo com que isso acabe com o relacionamento. Como eu falei anteriormente, a Joana enumera algumas razões para o fracasso do relacionamento. A primeira delas é a paixão. Ela diz que quando a pessoa se envolve com outra e o motivo é a paixão, esse relacionamento ele está fadado ao insucesso. Por quê? Porque paixão é diferente de amor. A paixão é o que você sente quando está no relacionamento com alguém que aos seus olhos parece perfeito. Por isso que eles falam que a paixão é cega. O amor é diferente, é quando você continua junto com essa pessoa, mesmo depois de descobrir que ela é cheia de defeitos. E ainda assim ela é perfeita para você, com todos os defeitos. Essa é a diferença da paixão. Então a paixão, quando você descobre os defeitos da pessoa, você desencanta. E alguns estudos americanos e europeus, eles dizem que a paixão dura de 12 a 48 meses. E que o normal é por volta de 24 meses, 2 anos. Ou seja, a pessoa se casa, às vezes, ou entra num relacionamento em razão de uma paixão. Passado esse período, que não vai levar mais do que 48 meses, a desilusão da pessoa pelo outro, o desencantamento. Essa é uma das razões do fracasso do relacionamento. Outra razão para o fracasso dos relacionamentos é quando ele é alicerçado na beleza, porque ninguém é jovem para sempre. Um dia a beleza acaba. E quem casa pela aparência, descasa pelo mesmo motivo, pela aparência. O tempo vai passando, a idade chega, as pessoas engordam, adoecem, envelhecem, mas se não for alicerçado apenas na beleza, o amor permanece. Isto é o que o tempo faz com as embalagens, portanto, invista no seu conteúdo. No livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares, ele aborda num dos capítulos, sobre o relacionamento embasado na beleza do outro. Ele diz que quando duas pessoas se unirem apenas por não resistirem a uma violenta impulsão biológica, não raro vem a separar-se logo em seguida. E se continuarem juntas, mal se suportam, nutrindo ambas um amargo ressentimento e a sensação de terem sido logradas, de terem sido enganadas pelo outro. Ou seja, acusam do outro de não ter mais aquela beleza inicial de quando ele se apaixonou. Se sente enganado. Ou seja, a pessoa às vezes ainda é acusada de ter ficado feia, de ter perdido a forma do corpo, outros de ter ficado careca. Ou seja, a pessoa se apaixona pelo momento da beleza, sem saber ou sem querer acreditar que isso um dia vai desaparecer.
juntamente com o desaparecimento da beleza, desaparece o amor que existia entre ambos. O terceiro item que determina o fracasso do relacionamento é aquele que envolve como parceiro uma pessoa masoquista, aquela que gosta de sofrer, porque eles acreditam que eles não merecem serem felizes e eles transferem as suas inseguranças, os seus desequilíbrios para os ombros de quem os ama e culpam o outro pela sua infelicidade. Muitas vezes as pessoas tentam se relacionar por amor, né? Lógico, ajudando essa pessoa a modificar-se, a deixar de ser masoquista e acaba tendo um relacionamento bastante conflituoso, tentando ajudar o outro a ser feliz. Por isso que a Joana nos alerta sobre esse tipo de relacionamento. Ama sempre, mas não permitas relacionamentos conflituosos, sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro, porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Entre os masoquistas, diz a Joana, encontram-se aqueles indivíduos que tiveram na infância castrações psicológicas, heranças dos sentimentos de culpa e de pecado, que os comandam nas atitudes e nas decisões infelizes. Daí a necessidade dessas pessoas masoquistas passarem por um tratamento de terapia. Por quê? Porque ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora, diz a nossa amiga. O quarto e o último exemplo que a Joana nos dá nesse capítulo dos motivos do fracasso do relacionamento é um relacionamento por conveniência, por interesse. Nós temos aí, primeiro, a conveniência financeira, que é quando alguém se casa por interesse financeiro, naquilo que o dinheiro do outro pode lhe proporcionar de bom. E quando ele se depara com a primeira dificuldade financeira, que acontece com o relacionamento? Se acaba. A minha avó dizia que quando a pessoa se casa por dinheiro, se a pobreza ou a dificuldade entrar por uma porta, o amor que ela sentia sai pela outra porta. Isso porque não era amor de verdade. Era um amor por conveniência, apenas por interesse financeiro. E dentro das conveniências, a Joana nos cita também o casamento por conveniência psicológica. Jung explica que o parceiro busca no outro a continuidade de um relacionamento afetivo com os pais. No caso do homem, em razão da ligação sentimental, ele projeta na esposa a imagem da mãe e espera que ela preencha a lacuna que exista nele. E quando a esposa, embora seja carinhosa, não lhe trate igual à mãe, começa a haver um desinteresse por achar que a esposa deixou de ser a pessoa que ele idealizou, quando na verdade ela nunca foi essa pessoa. Isso era uma idealização dele projetada nela. Bom, nós vimos as razões para o fracasso do relacionamento, mas qual será o segredo dos casamentos duradouros? Casais que convivem há anos falam de paciência, renúncia, compreensão, mas na verdade, cada casal tem a sua fórmula especial. Eu tenho aqui um exemplo do Chico, quando ele fala que para um relacionamento ser duradouro, o casal tem que ter muita paciência. E ele nos dá um exemplo de como exercitar a paciência.
Ele diz que na hora de uma discussão acalorada, onde os ânimos estão exaltados, para que aquele que tiver mais consciência da necessidade da paciência nesse relacionamento, para que ele coloque um pouco de água na boca e ele segure, né? Mantenha essa água sem engolir até o término da discussão. Coloca a água e se mantenha com ela ali até o término da discussão. Isso evitará da pessoa participar com o outro no embate da discussão. Ficará somente na escuta. Deixará de proferir, às vezes, palavras e frases que mais tarde poderá se arrepender, inclusive que podem ainda incendiar mais essa discussão. Eu acho uma técnica muito válida, mas eu particularmente recomendo isso para quem tenha bastante controle emocional, porque vai que você coloca a água ali, fica segurando, e no momento da discussão o outro fala alguma coisa que te deixa muito irada, pode ser que você perca o controle e arremesse a água nele, cuspa a água no seu parceiro, e aí com certeza as coisas vão ficar bem pior. Seria melhor você não testar isso se você não tiver certeza de que vai conseguir segurar essa água sem arremessar no seu parceiro. Como eu lhes falei, a Joana vai trazer para a gente nessa lição princípios básicos, bem básicos, da felicidade da vida a dois. Em primeiro lugar, a Joana diz, escolha a essência, porque o amor verdadeiro tem lentes especiais para ver o outro. Ele vê além da aparência física, a essência, e assim ele vai amar o que é real. Portanto, não escolha a pessoa mais bonita do mundo. Escolha a pessoa que vai fazer o seu mundo mais bonito. Vocês sabem por que o Shrek é um dos melhores contos de fada? Porque ele ensina que ninguém precisa ser perfeito, lindo, maravilhoso para ter um final feliz. O segundo mandamento para um bom relacionamento, diz a Joana, é o diálogo entre os envolvidos. No nosso lar, no capítulo 20, diz que apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. O terceiro princípio citado pela Joana é respeitar o outro, suas manias e seus defeitos. Eu busquei no livro Vereda Familiar, do Raul Teixeira, pelo espírito de Teresa de Brito, que diz que o amor nascido de uma vivência madura não tende a acabar-se, mas a ampliar-se, uma vez que os envolvidos passarão a conhecer os vícios e as virtudes de um e do outro, manias e costumes que se expressam em clima de convivência normal. O quarto princípio para o relacionamento ter sucesso é a atividade do perdão. Não coloque tudo a perder por causa do orgulho. Nós viemos nesta vida para aprender a perdoar quem nos fez mal no passado e também receber o perdão de quem nós ofendemos numa outra vida.
Então é um exercício diário. E como nos ensinou Jesus, perdoe quantas vezes for necessário. O quinto item que a Joana fala para que um relacionamento seja estável é a confiança entre os parceiros. De um outro livro da Joana, do livro O Ser Consciente, eu trouxe algo sobre o ciúme. Ela diz que no aturdimento do ciúme, o ego vê apenas o que lhe agrada, envolve apenas com aquilo que acredita, ficando surdo à razão e à pura verdade. Ou seja, os ciúmes não nasce daquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente acredita. A gente não consegue agir com a razão e nem ver a verdade dos fatos quando a gente está com uma crise de ciúmes. E o que é esse sentimento, o ciúme? A Joana, no livro Amor Imbatível Amor, ela diz que o ciúme retrata a falta de autoestima como decorrência da não confiança em si mesmo. O problema não é do outro, o problema é consigo mesmo. Transforma-se em terrível algoz do ser e daqueles que fazem parte do seu relacionamento. Além da pessoa sofrer demais com esse sentimento, ela passa a fazer com que o outro sofra muito, o que gera as discussões, o que gera enormes desavenças entre o casal. E você, já conseguiu mensurar o seu nível de ciúmes? Imagina você que logo pela manhã o seu companheiro ou companheira vai fazer uma viagem a trabalho e na tela do celular dele aparece uma mensagem daquela amiga da época da faculdade dizendo: bom dia, que hoje a gente faça tantas coisas boas que não sobra tempo para pensamentos ruins. E aí, vai bater um ciúminho ou não? Você vai imaginar o que ela quis dizer com tantas coisas boas. Justo hoje, Justo hoje, que ele tem uma viagem programada. E aí? Bateu um ciúminho ou não? Eu vou mensurar o meu nível de ciúmes, a cara da menininha do lado, ó. Do meu Milton. Ó o meu nível. Mas só um pouquinho, tá? Pouquinho pode. O errado não é sentir ciúmes, desde que ele seja apenas um tempero, né, no relacionamento, bem de leve. O errado é transformar em uma compulsão irracional, onde as pessoas chegam a cometer loucuras. A gente está cansado de ver N reportagens em jornais sobre ciúmes, né? Sem contar os homicídios. Um pouquinho só pode, né? Assim, nós devemos manter o nosso ciúmes numa proporção que entre apenas como um tempero no nosso relacionamento. Deixar o nosso leãozinho bem pequenininho, fofinho, calminho. Não deixar que ele cresça, né, e se torne perigoso. E o último conselho que a Joana nos dá para ter um relacionamento saudável é a fidelidade. Ela diz que a monogamia representa um momento culminante da evolução sociomoral. A Larissa retratou isso bem na última aula, falando sobre a monogamia, porque a poligamia, por ela ser uma lei humana, né, que existe ainda em várias civilizações, né, não forma um vínculo de ligação pelo amor entre os parceiros, e sim eles são atraídos pelas banalizações, às vezes da sexualidade ou outras,
o que acaba em abandono. Sendo que a abolição da poligamia marcou um progresso social enorme, onde os casais eles passaram a se unir por amor, para um relacionamento mais estável e com compromissos e responsabilidade junto aos seus familiares. Assim, fechando esse primeiro item da lição, eu busquei no livro A Vida em Família, como eu já mostrei para vocês anteriormente, um recadinho onde ele diz que a felicidade conjugal tem preço bastante alto, que só poderá ser pago a longo prazo, enquanto dure o casamento, em moedas de humildade, compreensão, paciência, espírito de renúncia e grande dose de boa vontade, no sentido de adaptar-se mutuamente. Assim, queridos alunos, entendemos que o lar é semelhante a uma embarcação, lançada ao mar da vida, enfrentando tormentas e calmarias, convocando o casal ao entendimento mútuo nesta longa viagem. Encerramos aqui a primeira parte da aula, onde nós estudamos sobre os relacionamentos de cônjuges e parceiros. E aprendemos que a família é uma grande escola. Que se nós conseguirmos, dentro da família, dentro do lar, aprendermos a nos relacionar com o parceiro, com o cônjuge, com o nosso semelhante, nós conseguiremos empregar isso na convivência social, nos relacionamentos sociais, na escola, no trabalho, no centro espírita, com os amigos, com os parentes, enfim, com todas as outras pessoas fora do nosso âmbito familiar. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos falar sobre relacionamentos sociais. Joana nos traz nesse item que todo aquele que adquire madurez emocional no grupo familiar e no conjugal está preparado para os relacionamentos numa esfera mais ampla, no agitado mundo dos interesses sociais. Ou seja, a família é uma escola, ela nos dá a condição necessária para enfrentarmos o mundo lá fora. Se nós nos aprendermos a nos relacionar dentro do ambiente familiar, nós vamos conseguir ampliar esse relacionamento para fora do contexto familiar. Nós vamos conseguir nos relacionar bem socialmente falando na sociedade em si, na escola, no trabalho, no centro espírita, no casamento e assim vai, em todos os âmbitos sociais. O Chico diz que ninguém progride ou se aperfeiçoa sem o contato social. O que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também saber conviver. Isso está no livro Encontro Marcado. A Joana nos alerta que os relacionamentos sociais são de suma importância para os seres humanos, pois é esse contato que nos fará crescer espiritualmente. O contato com o outro nesta encarnação. Por quê? Porque cada pessoa tem algo a oferecer ao grupo social ao qual pertence. Ela diz que o relacionamento social é o reflexo do relacionamento familiar, pois tudo que aprendemos junto à família é o que nós colocamos em prática junto à sociedade. Daí a importância de não sermos egoístas, nos alerta a lição, para que ensinemos aos outros aquilo que nós sabemos, que trouxemos de bagagem de outras existências e também aprendemos nessa existência até então. E também que deixemos o orgulho de lado e aceitando as nossas fragilidades,
nos coloquemos receptivos a aprender com o outro, que com certeza também tem algo a nos ensinar. E a Joana encerra esse capítulo dizendo que para que a sociedade equilibrada funcione, tem que ser como uma orquestra afinada. Deve estar sobre a regência feliz do ideal que proporciona a alegria e a paz. Assim, queridos alunos, encerrando a aula de hoje, onde aprendemos que o amor desempenha um papel muito especial, o de superar todas as dificuldades dos relacionamentos, sejam eles os conjugais, os de parceiros ou os relacionamentos sociais, que envolve os amigos, os vizinhos, os namorados, que envolve o patrão e o empregado. O amor é o que sustenta todos os relacionamentos. Aonde não existe amor, os relacionamentos estão fadados ao insucesso. Portanto, cultivem o amor em todos os nossos relacionamentos, para ter a certeza de que serão promissores, assim como nos ensinou Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada serei. Um grande beijo a vocês, com muito amor.